Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para dar continuidade à nossa série Amor pela Estrutura. Hoje será a apresentação número 3. De forma especial, entenderemos hoje o que foi que levou Israel a estarem despreparados no dia da visitação de Deus. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, diz assim: todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Corroborando com esta declaração, mesmo Paulo escreveu em Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E ainda, uma declaração a mais gostaria de ler, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Gostaria de ler também uma declaração do Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 339, que diz assim: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para a última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na história da Igreja nestes últimos dias. Ali, nos últimos dias, todas as verdades acumuladas nos são apresentadas vigorosamente, para que possamos tirar proveito de seus ensinos. Bom, por que eu escolhi ler estes textos e esta declaração do Espírito de Profecia para introduzirmos o assunto de hoje? É porque, na verdade, o que acontece hoje são simplesmente ecos do passado, ou seja, a nossa experiência hoje é só uma sombra da história do passado. Nesta oportunidade, nós vamos estudar o tema geral Amor pela Estrutura, tendo como subtítulo a palestra de hoje, o surgimento de Israel e sua queda. O que eu gostaria que nós estudássemos hoje são os principais elementos envolvidos no surgimento de um povo, em especial o povo de Israel, e quais elementos não podem faltar no surgimento de um povo. Antes de levantar um povo, Deus precisa levantar um líder. E no caso de Moisés, não só líder, como libertador. Não só líder e libertador, mas também profeta. E a pergunta é, por que quando Deus tem que levantar um povo, ele precisa levantar necessariamente um profeta? Lembram-se quando Esdras esteve a liderar a reconstrução do templo, na primeira etapa? Com ele tinham 2 profetas, Ageu e Zacarias. E não foi diferente com o surgimento de Israel. Deus levantou Moisés, que era líder e profeta. E volto à pergunta, por que é necessário que haja um profeta envolvido no levantamento de um povo? Bom, no caso de Israel, eles haviam permanecido cativos por 400 anos, no Egito 200 anos, onde se corromperam sobremaneira. Então era necessário que Deus levantasse um profeta para que eles fossem novamente orientados em detalhes mesmo simples, saneamento básico, vestimenta, dieta,
questões relacionadas a casamento, questões relacionadas à moralidade, atitude do homem para com o animal, ou seja, o povo de Israel foi orientado nos mínimos detalhes, pois eles estiveram em um cativeiro e era necessário agora novamente serem esclarecidos. Assim como durante os 1260 anos, o povo de Deus passou por um terrível cativeiro. Depois deste cativeiro, Deus levantou um profeta para poder esclarecer distintos pontos doutrinários que haviam sido mortificados durante os 1260 anos. Então, o mesmo aconteceu com Israel. Deus levantou um líder, que também era um profeta, para que este profeta, este líder, pudesse dar identidade ao povo de Israel. Em Amós 3,7 está registrado: certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então é necessário que dentro do povo de Deus, o qual por ele foi levantado, não só o povo adventista, mas também Israel no passado, que haja um profeta, para que este profeta revele ao povo quais são os desígnios de Deus. Na verdade, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 15, diz que os profetas são mensageiros de Deus. E ainda em Crônicas, no capítulo 20, verso 20, diz que a prosperidade do povo que Deus levanta depende da sua fidelidade ao dom profético. E segundo Provérbios 29, 18, diz que quando não há profecia, e isso implica em não ter o dom profético, ou um profeta, o povo se corrompe. Então é necessário existir fidelidade à manifestação do dom profético no povo que Deus levanta. Senão este, inevitavelmente, se corromperá. Por isso que na libertação de Israel não tinha somente um profeta inserido e envolvido, nem somente 2 profetas, mas foram 3 profetas. O líder e principal dos 3 profetas foi Moisés. Vocês podem ler em Deuteronômio 18 e 34. Depois tínhamos também Arão, que foi agraciado com o dom profético. Olhem aí comigo, Êxodo, capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Então Deus vai ilustrar de forma prática qual é a relação de Deus com o profeta na figura de Arão e Moisés. Assim como Deus é quem coloca as palavras na boca do profeta, aqui ele vai dizer que Moisés, representando a Deus, colocaria as palavras na boca de Arão. Verso 2. Tu, Moisés, falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da terra. Olhem o capítulo 4 do mesmo livro, verso 17. E tu lhe falarás, Moisés, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que deveis de fazer. Verso 16. E ele, Arão, falará por ti ao povo, e acontecerá que Arão te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Eu gosto muito deste verso porque aqui diz que o profeta é a boca de Deus nesta terra. Então, olhem o quanto nós devemos estar atentos às reivindicações dos profetas, pois a boca de Deus na terra é o profeta. Olhem aqui Oséias capítulo 6 comigo. Oséias vai repetir esta mesma informação. Oséias capítulo 6. Oséias 6, verso 5. Por isso os abati pelos profetas, sim, pelas palavras da minha boca os matei. Então, por isso os abati pelos profetas, aí repete a ideia, pela palavra da minha boca os matei. Ou seja, a boca de Deus neste mundo
são os profetas. E o terceiro profeta que esteve envolvido na libertação de Israel, assim como na constituição deles como um povo organizado, foi Miriam. Olhem aí comigo Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, verso 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão. Então Miriam também foi uma profetisa. E Patriarcas e Profetas, na página 382, diz: Arão e Miriam foram privilegiados com o dom de profecia. Então Deus levantou 3 profetas, Moisés, Arão e Miriam, para trazerem todas as informações necessárias para que Israel fosse bem-sucedido na sua missão. E fato é que, inicialmente, quando obedientes ao dom profético a eles manifesto, eles foram bem-sucedidos. Olhem aí o capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo, verso 50 diz: E todos os filhos de Israel o fizeram, assim como Moisés ordenara, e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor os tirou da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, as primeiras orientações trazidas pelos profetas, o povo obedeceu e foram bem-sucedidos. Deus operou poderosamente as pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná sendo derramado todos os dias, enfim, todas as ordens de Deus foram atendidas e a prosperidade de Israel estava à porta. Olhem aí Oséias capítulo 12 comigo, novamente o livro de Oséias. Eu vou apresentar todos os versículos para que depois cada um possa tirar a sua conclusão. Oséias capítulo 12, verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por meio de um profeta, Israel foi guardado. Então Israel foi retirado do Egito pela poderosa mão do profeta. Não só um profeta. Olhem Miqueias 6 comigo. Avancem um pouquinho aí. Depois de Obadias, Miqueias 6, verso 4 diz: Pois te vi subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti os meus profetas, Moisés, Arão e Miriam. Olhem aí também Salmo 77, verso 18. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Verso 20. Guiastes, ó Senhor, o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão, e também de Miriam. Durante muito tempo, mesmo que vez após vez Israel caísse em apostasia, Deus conseguiu conduzi-los. E depois da morte de toda aquela geração mais rebelde, que tiveram por sepultura o deserto, e Deus conduziu então toda a geração, com exceção de Josué e Caleb, que tinham menos de 20 anos, para dentro de Canaã terrestre, diz o relato inspirado, Josué 24, verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Então, todos os dias de Josué, segundo o relato inspirado, aquela geração jovem foi fiel ao Senhor. Mas, sem profeta, a apostasia é certa. Olhem comigo aí o que aconteceu depois da morte de Josué. Juízes capítulo 2, verso 11. Então fizeram os filhos de Israel
o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Verso 13. Portanto, Israel deixou de seguir ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles. Porém levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojaram. Porém tampouco deram ouvidos aos juízes, antes se prostituíram. E quando o Senhor levantava juízes, verso 18, que conduzia o povo e os livrava das mãos dos seus inimigos, o povo mantinha-se fiel. Verso 19. Porém sucedia que, morrendo o juiz, reincindiam-se novamente na apostasia e se corrompiam. E o mais triste, capítulo 21 de Juízes, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia ser reto aos seus próprios olhos. Sem liderança espiritual, especialmente sem profeta, o povo faz o que acha melhor aos seus olhos. Agem baseados no seu próprio entendimento. E os piores crimes, os mais graves delitos, foram praticados por Israel no período em que não havia manifesto o dom profético. Nos dias de Eli, que foi o penúltimo juiz de Israel, a apostasia era tão prevalecente, que a própria liderança havia mergulhado em profundo desdém quanto ao nome de Deus. Os filhos de Eli, diz as Escrituras, que não conheciam ao Senhor, antes eram filhos de Belial. Nestes dias não havia manifestação do dom profético. E diz o texto Inspirados, capítulo 2 de 2 Samuel, que eles se deitavam com mulheres aos bandos no templo. Eles tentavam usurpar a oferta dos que iam a Siló sacrificar, de maneira que as pessoas já não queriam nem mais ir a Siló para adorarem a Deus. Resultado de quê? A ausência do dom profético. Porém, o capítulo 3, verso 1 de 1 Samuel diz: o jovem Samuel servia ao Senhor, e a palavra do Senhor era muito valiosa naqueles dias, pois não havia visão manifesta. Ou seja, não havia dom profético. Verso 19: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Verso 20: e todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, depois de muito tempo sem um profeta, o Senhor levanta Samuel para novamente dar identidade a Israel. Assim como Moisés, Arão e Miriam no Egito deram identidade ao povo de Deus ao retirá-los dali, agora novamente o Senhor pretende resgatá-los do profundo cativeiro do pecado no qual eles se encontravam. E levantou então o jovem Samuel como profeta. Durante 40 anos, Samuel pleiteou com aquela raça de rebeldes. Passados esses 40 anos, Deus levanta outros profetas. Davi foi profeta, Salomão foi profeta, entre outros. Porém, nos dias de Roboão, filho de Salomão, encontramos a trágica história da divisão das 12 tribos. Vocês podem conferir essa história em 1 Reis, capítulo 12. Por causa da apostasia de Salomão,
e dos seus pecados, Deus traria um terrível juízo sobre Israel. Ele permitiria a divisão das 12 tribos. Então Israel ficaria sendo conhecido como o Reino do Norte, tendo por capital Samaria ou Efraim, e o Reino do Sul, tendo por capital Jerusalém ou simplesmente Judá. Agora Deus teria que advertir esta nação dividida, sul e norte. E muitos foram os profetas levantados para advertir estas nações. Por exemplo, no Reino do Norte, Deus não poupou profetas. Micaías, Elias, Eliseu, Oséias, Amós, também Jonas teve uma participação, Miqueias, Isaías, entre outros profetas. E muitos profetas também foram levantados para o Reino do Sul, que nós vamos ver na próxima palestra, no nosso próximo encontro. Mas agora, voltando ao Reino do Norte, nós vamos ver que, por causa da negligência do dom profético, Israel, o Reino do Norte, no ano 722, foi totalmente destruído. 931, podemos dizer que foi o primeiro juízo de Deus sobre Israel, quando ele permitiu que a nação fosse dividida. E agora ele começa a bombardear o Reino do Norte com profetas, uma vez que a destruição desta nação era iminente. Comecemos agora a analisar qual era a atitude de Israel, Reino do Norte, diante da manifestação do dom profético. Olhem comigo aí, 1 Reis, capítulo 22. Aqui em 1 Reis 22, temos registrado a história da aliança que existiu entre Acabe e Jeosafá. Acabe sendo o rei de Israel, que tinha por capital Samaria, e Jeosafá sendo o rei de Judá, que tinha por capital Jerusalém. Acabe convidou então o rei Jeosafá a fazer uma aliança com ele para irem em batalha. Jeosafá errou cedendo a este convite. Porém, quando ele chegou em Samaria, ele foi tocado pelo Espírito Santo para consultar o Senhor, para saber se era da vontade dele que eles estivessem envolvidos nessa batalha. E então, no capítulo 22, verso 6, diz que foram chamados 400 profetas. E todos eles profetizaram a mesma coisa. Verso 6, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Porém, Jeosafá desconfiou. Será que esta mensagem é verdadeira? Verso 7, disse, porém, Jeosafá, não há ainda, Acabe, aqui outro profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Verso 8, disse Acabe, sim, há ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio ele, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. O nome desse profeta é Micaías. Então o rei de Israel mandou chamar este oficial. Verso 10. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas, os 400, profetizavam em sua presença. Só profetizavam coisas boas. Verso 13, e o mensageiro que foi chamar Micaías, disse a Micaías dizendo, vês aqui, Micaías, que as palavras de todos os 400 profetas, a uma só voz, profetizaram somente coisas boas. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e só fala aquilo que for bom. Então, estes homens, estes profetas, que professavam ser profetas de Deus, profetizavam aquilo que os ouvintes gostavam de ouvir. E ele estava agora insistindo para que um profeta verdadeiro profetizasse aquilo que os ouvintes gostariam de ouvir.
Porém, Micaías disse que profetizaria aquilo que o Senhor mandasse. E no verso 15, diante do rei e diante de toda a pressão que Micaías estava sofrendo, ele acabou cedendo à orientação do mensageiro e acabou profetizando que era bom. E o próprio Acabe reconheceu que ele estava intimidado. E no verso 16 disse: até quantas vezes terei que conjurar que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele, Micaías: vi que todo Israel estava disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pasto. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um para sua terra em paz. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: eu não te disse que ele nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mal? Verso 26. Então disse o rei de Israel: tomem a Micaías e levem-no a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, coloca este homem na casa do cárcere, e o sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Então, por trazer uma mensagem verdadeira, foi rejeitado. Não só a mensagem foi rejeitada, como o profeta foi rejeitado. Quando o profeta não fala aquilo que o ouvinte quer ouvir, ele corre sério risco de ser rejeitado. E Miqueias, por não falar segundo o desejo dos ouvintes, foi também rejeitado. E nós vemos que Israel, a partir daqui, começou a caminhar num declínio que culminou na sua destruição total em 722. Nesta mesma batalha, Acabe veio a morrer. Nesta mesma batalha, Jeosafá trouxe sobre si a reprovação de Deus. E avancemos agora, então, no ministério dos profetas. Vejamos qual era a mensagem de Oséias. Oséias foi profeta também para o Reino do Norte. Ele profetizou desde 765 até 725. 3 anos antes da destruição de Israel, Oséias findou seu ministério profético. Oséias capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído, se referindo a Israel, Reino do Norte, contextualmente falando, 722, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, ou seja, o evangelho pregado através dos profetas, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, se referindo aos líderes, e pela transgressão do meu povo, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Verso 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Efraim ou Israel, Reino do Norte. Capítulo 5, verso 1. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque é contra vós este juízo, visto que fostes um laço para Mispá e rede estendida para Tabor. Verso 11. Efraim está oprimido e quebrantado no seu juízo. Por quê? Porque quis andar após o mandamento dos homens e não do Senhor. Capítulo 6, verso 7.
como Adão transgrediram a aliança. E lembrar que quando foram retirados do Egito, capítulo 11, verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Deus estava com aquele povo, Deus amava aquele povo nos seus primeiros dias, porém caíram em apostasia, e o Senhor os chama à conversão, capítulo 14, verso 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Verso 9. Quem é sábio para entender estas coisas? Quem é prudente para que o saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Esta era a mensagem de Amós para aquele povo. Converte-te, converte-te, cessa em rejeitar a mensagem dos profetas que longamente pela boca de Oséias foi manifesta entre eles. Não só Oséias, Amós também. E a mensagem de Amós para o povo era, Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, prepara-te para encontrares com teu Deus. O profeta Amós e o profeta Oséias foram contemporâneos, assim como o profeta Miqueias e o profeta Isaías também foram contemporâneos durante certo tempo com o ministério profético de Oséias. Então existiram momentos que tinham pelo menos 3 profetas trabalhando em cima do mesmo povo, com a mensagem: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Mas eles não queriam se preparar. Olhem o capítulo 7 de Amós, verso 8. E o Senhor disse a Amós: que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por eles. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, que estava em Israel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ou seja, se as profecias de Amós se cumprirem, Israel vai ser destruído. Verso 11. Porque assim diz o profeta Amós, disse Amazias: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente, era a mensagem de Amós, será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Nós não queremos a sua profecia, que é um prenúncio de juízos contra este santuário, contra esta terra. Não profetiza em nosso meio, mas em Betel, daqui por diante, você não profetiza mais, porque aqui é o santuário do rei e casa real. Não tem lugar para sua profecia aqui. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetiza contra a terra, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se tornará uma prostituta nessa cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora
de sua terra. A mensagem de Amós foi direta, foi ao ponto, mesmo que Israel não estivesse interessado em ouvir. A profecia foi dada. Capítulo 8, verso 2. Chegou o fim sobre o meu povo Israel. 9, verso 2. Ainda que eles cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali eu os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, eu darei ordem às serpentes, e elas os picará. Então a mensagem de Deus foi contundente. Enquanto as mais terríveis iniquidades eram praticadas no meio do povo de Deus em Israel, capítulo 2, verso 11 de Amós, diz que o pai e o filho se deitavam com a mesma moça, rejeitavam a profecia que os chamavam a mudar os seus caminhos. E o resultado foi outro, senão a destruição. Olhem comigo, 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, verso 13. O Senhor advertiu Israel e a Judá pelo ministério dos profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor Deus de Israel. Capítulo 18, verso 10. E tomaram Samaria ao fim de 3 anos, no ano 6º do rei Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria. Verso 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. Tudo o que Deus havia ordenado por intermédio dos profetas, Israel rejeitou. Amós capítulo 2, verso 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes dizendo: não profetizareis aqui. E por causa disso Israel foi rejeitado. Deus não poupou profetas. Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, entre outros homens, foram levantados com o dom de profecia para impedir a destruição que se levou a cabo em 722. Mas a resposta de Israel, a resposta do povo de Deus sempre foi: não queremos esta profecia que prenuncia juízos. Queremos profecias de paz e prosperidade. E qual foi o resultado desta negligência? Em 722, o povo de Deus, Israel, foi totalmente destruído pelas mãos dos assirianos. E não temamos que isso possa sobrevir sobre nós, se não aceitarmos as admoestações do profeta? Eis que a mensagem dos profetas ainda estão a ecoar. Daremos nós ouvidos à voz do profeta ou recusaremos? Oséias 4,6 diz que Israel pereceu porque faltou conhecimento. Eles não praticaram, segundo Crônicas 20:20, que diz: crede nos profetas e prosperareis. Negligenciando o dom profético,
encontraram sua destruição em 722. Infelizmente, Judá seguiu os mesmos passos de sua irmã Israel. E nós vamos ver que, rejeitando o dom profético, as mesmas consequências que caíram sobre Israel vieram a repousar sobre Judá também. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer uma vez mais por vocês estarem prestigiando o nosso canal. Gostaria de pedir também àqueles que puderem, se inscrevam no nosso canal, porque isso faz com que aumente a nossa influência e outros podem ter acesso a estas mesmas mensagens que com certeza tem sido uma bênção na vida de vocês. E sempre nos lembrando que a missão não é somente minha, ou do Rafael, ou da equipe IAG. A missão é nossa. A missão é de todo aquele que nesses últimos dias aceita o cristianismo e pretende ser um reivindicador do caráter de Deus. Esta é a nossa missão como humanidade. Reivindicar Deus e demonstrar que Satanás está equivocado nas suas acusações. Então, una-se a nós nesta missão.